painel foi discutido, né, essa questão de que como é que está o mercado, está procurando gente, não acha, mas eu estou preparada, mas não tenho oportunidade. Então, eu lendo a Você S.A. de fevereiro, eu achei muito interessante, tive que esperar a oportunidade que foi agora, nesse painel, para a gente falar sobre isso. O mundo enfrenta uma das mais profundas crises financeiras dos últimos tempos, que em países como Espanha, Grécia e África do Sul. Eu não sei se Norma está presente. Ela está presente, Norma? Olá, Norma, tudo bom? Principalmente entre os mais jovens, né? Imagine. Mais da metade das pessoas com menos de 24 anos estão desempregadas. No Brasil, embora o quadro seja bem melhor, com uma taxa média de desemprego de 5,5% em 2012, o saldo das vagas com carteira assinada foi a pior nos últimos 3 anos. Mas existe uma fatia do mercado em que sempre há vagas abertas. São os postos destinados a profissionais qualificados. A McKinsey Company, uma empresa de consultoria, conduziu com 8 empresas educadores e jovens profissionais em 9 países, incluindo o Brasil. Verificou que apenas 43% dos empregadores afirmam encontrar candidatos adequados no nível inicial da carreira. E 39% preferem não contratar ninguém a escolher uma pessoa que não tenha o perfil da empresa. Aí vem a pergunta. Pesquisas realizadas pela empresa, a McKinsey, na revista Você S.A., apresenta 67% dos educadores consideram que os jovens estão preparados para o mercado, viu, professor Ávila? E apenas 31% dos empregadores acham isso. Quer dizer, os professores, 67% acham que as pessoas saem preparadas. Só que os empregadores acham que só 31% é verdade. Você acha que há muita teoria e pouca prática nas universidades, e isso tem dificuldade no desenvolvimento dos profissionais de saírem mais preparados? O que você acha? Por favor, ali o microfone. Vamos conhecer a realidade, né, Norma? Bom, boa noite a todos presentes. Na verdade, eu acho que saem preparados, sim. O que acontece é o seguinte, é que a realidade no mercado ela é extremamente dinâmica. E não tem como, na universidade, a gente preparar cada profissional para essa realidade. Então, o que se prepara, ele, numa média, digamos assim, de conhecimento, que propicie com que ele, com aquele conhecimento, possa penetrar no mercado de trabalho. É por isso que eu acho que fundamental para uma grande empresa é que ela tenha a sua capacitação dos novos servidores. Todo novo funcionário, eu imagino que ele precise passar por um período de adaptação àquela realidade. Muito rapidamente, eu vou citar uma profissão, a administração, por exemplo. O estudante de administração, quando ele se forma, ele tem uma visão de administração, mas aí ele pode atuar numa administração hospitalar, numa administração de uma escola, de uma faculdade, e cada uma tem seu perfil, num banco, cada um tem seu perfil que não tem como a gente aprofundar cada um deles na universidade. Então, no geral, eu acho que a gente atende, porém é preciso que exista para cada empresa um momento de adaptação daquele novo funcionário à realidade da empresa. Você, Francisco, que trabalha já com outra realidade, tem a questão do estágio, programa de trainee, contratação de alto escalão, como é que realmente é essa realidade? Tem ou não pessoas qualificadas suficientemente? Boa noite. Bom, pessoas qualificadas é um problema do Brasil e já não é de agora, de algum tempo, que tem escassez de mão de obra qualificada. O problema da universidade, eu acho que sim, mas não somente, e não acho que seja o pior. A gente tem um problema de educação básica, que é até mais, na minha opinião, mais importante do que a educação universitária. A universidade não corrige básico. A universidade não deveria estar aí para ensinar ninguém a soma básica. E quer saber, é mais importante a soma básica do que a universidade. Então, o problema, para mim, está mais atrás. Eu concordo com o Marcelo quando ele disse que é difícil manter estar conectado com a realidade o tempo todo. Porque assim, a gente está conversando aqui agora, e quantas milhares de pesquisas e pessoas estão pensando coisas novas em todos os lugares do mundo? Quantos milhares de artigos científicos de ponta estão sendo publicados? O livro que você está estudando hoje foi editado e publicado talvez 10 anos atrás. Quanta coisa aconteceu de cá para lá? Então, essa quantidade de conhecimento gerado é infinita e eterna, e muito veloz. Então, por isso que eu acho, e aí é uma coisa que é uma crítica que eu tenho, e eu já tive a oportunidade de estudar em universidades em diferentes lugares do mundo, a todas. Eu acho que a gente deveria dedicar menos tempo a ensinar conhecimento do tipo
a lei da gravidade é importante, vai ser sempre C, mas conhecimento mais perecível, mais rápido, mais importante ensinar você a fazer suas próprias perguntas, suas próprias respostas. Isso é difícil. A quantidade de conhecimento é infinito. Vocês vão sair daqui, na livraria atrás vai ter um mundo de conhecimento. Uma banca de revista tem mais conhecimento que a Biblioteca de Alexandria, mas sacar dali o que importa é que é difícil. Isso é que é difícil. Então, agora eu quero saber de Pinheiro e Samuca, que trabalha diretamente com atendimento, né, produção. Então, assim, o que é mais importante no caráter profissional? O que chama mais a atenção de um candidato para você contratá-lo? E qual é a maior dificuldade que vocês têm enfrentado hoje na hora de contratar essas pessoas? Ok, boa noite a todos. Existe, Fátima, hoje no mercado, aquela coisa de que eu estou fazendo faculdade, o meu emprego está seguro. E não é bem assim. Infelizmente, hoje, uma fatia muito grande dos universitários, ao sair formado das suas faculdades, ele sai muito mais preocupado com o emprego do que preocupado na época que ele fez o vestibular. Porque são duas ansiedades. Uma é passar no vestibular, a outra é sair da faculdade. E, por incrível que pareça, hoje, quando você sai da faculdade, você tem dificuldade de conquistar um bom emprego, conquistar o seu espaço no mercado. Isso se dá não por falha da faculdade, não. O que acontece é que o jovem hoje, ele tem uma tendência, por exemplo, de fazer engenharia, mas ele passa em geologia, aí vai cursar geologia. Mas o que ele quer é engenharia. Aí o que é que acontece? Ele não se encontra. E muitas vezes ele trabalha em uma empresa na área administrativa. Então ele vai sair despreparado. Por quê? Porque ele não está na área que ele escolheu, na área que ele quer, na área que ele sonhou. Então, você, ao sair de uma faculdade sem fazer um bom estágio, evidentemente que você vai sair despreparado. Se um estudante de engenharia ele começa a trabalhar, começa a estagiar logo cedo, no segundo ano, no terceiro ano de engenharia, com certeza, quando ele sair da faculdade, ele vai estar preparado. Então, para mim, o que falta é exatamente a escolha e a adaptação correta da sua atividade com o mercado de trabalho. E Samuca? Que você trabalha com receptivo, você tem uma equipe grande de filmagem, fotógrafos, então você lida com muita gente. Há uma dificuldade para encontrar essas pessoas qualificadas, porque essa questão de lidar com o cliente, com o público do cliente, os convidados, é uma dificuldade muito grande de se encontrar em Salvador. Eu tenho percebido ao longo dos anos que eu trabalho com eventos, e realmente não há esse cuidado, né? Eu vou tirar fotos, não é isso, né? Envolve sonhos, enfim. Me conte aí a sua realidade hoje. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, Fátima, eu costumo dizer o seguinte: em qualquer situação, em qualquer segmento, é preciso gostar do que faz. Pontapé inicial, amar o que faz. Aí tudo se torna muito mais simples, tudo se torna muito mais confortável. Falando de fotografia, que é a minha profissão, como vocês sabem, há mais de 30 anos, ontem mesmo eu tive uma reunião com um professor de fotografia da Unime. Acredito que ele esteja até aqui conosco, é o João Alvarez. E eu dizia para ele: professor, nós temos um projeto, precisamos montar um curso de fotografia aqui em Salvador. E eu conto aqui com a sua parceria, a sua presença, assim como o Walter Carvalho, esse grande fotógrafo que está aqui nesse momento nos acompanhando. E eu dizia para o professor: o primeiro aluno a sentar no banco desse curso, professor, será eu. Então, acredito que nós, como profissionais, nós como prestadores de serviço, como autônomo, a gente tem que estar sempre se reciclando, sempre entendendo que o conhecimento nunca é demais. Então, eu acredito que, mesmo aquele estudante, aquele aluno que conclui o seu curso universitário, ele tem que passar por um processo
de especialização, de qualificação, até chegar a esse ponto desejado. Qual foi o momento que vocês descobriram a vocação de vocês? Eu quero ser funcionário público, mas eu quero fazer a diferença, eu quero ser empresário, eu quero ser bancário. Bem que o seu negócio é superintendência agora, né? Então, quem começa agora falando um pouquinho para a gente a história? Vamos lá, Pinheiro, conte a sua história. Vamos conhecer a história de Pinheiro. É melhor eu não contar a minha história, viu? Mas Gente, tem 3 lugarzinhos aqui na frente, podem vir. Curiosidade de saber, eu vou contar. Na verdade, eu trabalhava em uma empresa multinacional, eu era gerente aqui em Salvador dessa empresa. E, um belo dia, eu achei que devia sair para seguir a minha carreira solo, vamos dizer assim, tentar alguma coisa. E comecei a minha atividade profissional. Mas eu vou contar uma história mais ou menos que aconteceu. Você quer que eu conte, Fátima? Quer? Então, todo mundo tem que saber quando foi então que você pensou em abrir a copiadora, como foi, conta aí. Eu comecei, eu vim para Salvador com 17 anos e vim estudar porque a minha avó queria que eu fosse médico, né? E aí era o sonho dela, né? E ter um neto médico, mas naquela época era muito difícil passar em faculdade, porque só existia a federal e a católica, né? Aí o primeiro ano eu não passei, o segundo ano eu não passei, ela te disse, eu vou te dar mais uma chance. Tá bom. Nessa chance eu também não passei no vestibular de medicina. Aí ela virou para mim e disse, você vai se virar, você vai ter que copiar, porque eu não vou mais bancar você em Salvador, não. Eu fui dormir com esse copiar na cabeça, e um dia eu saí, no dia seguinte, pelo comércio onde eu trabalhava, e aí vi Xerox, não sei o que, cópia. Eu disse, é isso que eu vou botar. E aí montei uma copiadora há 35 anos, e estou hoje com a copiadora, aí até hoje, só copiando. Então, existe o homem, né, que copiava, eu sou o homem que ainda copio, viu? Mais ou menos por aí. Melhor copiadora de Salvador. Rapidez e qualidade no atendimento. Cadê Edmilson, gerente de lá, em uma delas? Vitor, que é da Nova Digital, um sócio também. Está aqui todo mundo, Gerson, Zé. Eu também quero agradecer a presença do coronel Viana Pio. Cadê a presença dele? Cadê ele? Está onde? Ele é a esposa dele, muito obrigada. Então, agora quem vai contar a história? Como foi que você descobriu, hein, a sua vocação para funcionário público? Bom, antes de funcionário público, eu acho que vem a matemática mesmo, né? E quando eu decidi fazer matemática, por incrível que pareça, fui influenciado por um professor, que hoje eu tive a oportunidade de dar uma palestra exatamente na escola dele, que é o Colégio Anchieta, o professor Antônio Jorge. Hoje nós fomos lá, a gente apresenta a universidade para a juventude, né, para a meninada aí, e foi Antônio Jorge quem fez eu me encantar pela matemática. Quando eu cheguei em casa que disse, eu quero fazer matemática, meu pai quase dá um chilique. Não, por que você não faz engenharia? Já que você gosta de matemática, você tem que fazer engenharia. Mas aí eu disse, não, eu não vou fazer engenharia porque é exatamente matemática que eu quero fazer, não engenharia, né? E terminei fazendo matemática, fui trabalhar no Banco Econômico. Meu primeiro emprego, logo após a formação, foi o Banco Econômico, onde, porque eu era seu colega, né, Francisco, hoje. E aí eu tive a oportunidade, para você verem como a vida dá volta. Eu cortei a mão e descobri um concurso para professor da UNEB na época. Com a mão cortada, eu não fui fazer o balanço do banco. Naquela época ainda não tinha computador, era uma coisa manual. Tive uma licença médica e estudei para o concurso e passei no concurso da UNEB. Então, eu sou professor há 27 anos e hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de comentar isso no Colégio Anchieta. Se eu tivesse, digamos, que fosse me dado a oportunidade de eu começar de novo, eu faria de novo a mesma coisa. Eu não me arrependo do que eu faço, eu me sinto extremamente feliz em ser professor. A gente não ganha dinheiro, é fato, mas eu acho que deu para construir minha vida, eu sobrevivo bem, graças a Deus, como professor, e a parte administrativa, né, gerencial da universidade, eu descobri mais tarde. Já no exercício da profissão, eu tive a oportunidade de ser pró-reitor de administração.
Depois eu fui diretor de departamento e hoje eu sou pró-reitor de gestão de pessoas, uma área extremamente complexa no serviço público, suscetível de diversas influências, mas eu acho que é uma área dinâmica e extremamente moderna, eu diria assim, e que vai fazer a diferença no serviço público. Agora eu passo a bola para Samuel Cerqueira. Pois é, gente. A minha história com fotografia começou abrindo gavetas. A minha mãe tinha uma guarda-roupa muito grande no quarto, lá em Jequié, e dentro dessas gavetas, ela guardava as fotografias dos passeios e piqueniques dela com meu pai. E aí eu tinha por volta dos 8, 9 anos de idade, e aquela curiosidade, ficava olhando as fotos, a manhã toda ali, minha mãe na escola, que naquela época ela estudava, então eu ficava ali com a babá, olhando aquelas fotografias, e descobri que na outra gaveta tinha um envelope. Dentro desse envelope, os negativos fotográficos. E aí eu tive a curiosidade e descobri que o que continha na fotografia impressa, revelada, também tinha nos negativos. Isso eu tinha 9 anos de idade. Aí um dia eu chego na escola e comecei a conversar com um colega meu de sala de aula e dizia para ele: Ademar, eu quero comprar uma máquina de tirar foto. É o meu sonho. Eu já pedi isso de presente para o meu pai e para minha mãe. E assim aconteceu. Minha mãe me deu uma câmera tequinha, aquelas câmeras da Kodak, muito pequenininha. E eu levava essa tequinha para a igreja batista, lá em Jequié, e tirava foto dos meus colegas da escola dominical. No domingo seguinte, eu já chegava com as fotos reveladas. Estava ali um fotógrafo de 10 anos de idade. Aconteceu que esse meu colega Ademar um dia me confidenciou que o tio dele, Teotônio Rocha, grande retratista lá de Jequié, tinha um ateliê. E aí ele falou para o tio que me permitisse, para lá nas manhãs de sábado, revelar fotografia, aprender todo o processamento. E assim o tio Teotônio nos permitiu. Ele viu a minha vocação, o meu gosto, e um dia ele me presenteou uma quantidade de papéis fotográficos e os químicos, revelador, fixador. Me ensinou como montar uma copiadora, meu amigo Pinheiro. E aí eu surpreendi minha mãe. Aí eu já estava com 10 anos de idade. Um dia minha mãe acorda, numa manhã de domingo. Eu havia passado a madrugada inteira de sábado, revelando aqueles negativos do piquenique e dos passeios dela com meu pai. Aí minha mãe viu. Aí não tem jeito. Aí foi, me deu uma outra máquina e eu comecei a evoluir. Um dia eu vim parar aqui em Salvador, por intermédio de um primo fotógrafo, Edson Santos, grande fotógrafo da década de 70 e 80, aqui na Bahia. E aí eu não parei mais. Isso já são 35 anos de atividade na fotografia. Passei por todos os processos, laboratório de revelação, estúdio fotográfico, e assim, hoje, eu acabei de falar, estou aí agora reaprendendo tudo. Estamos vivendo o momento da fotografia digital, onde tudo tem que ser revisto, reaprendido. E agora, no mês de maio, eu começo um curso aqui, onde eu vou ser o primeiro aluno, como falei, né? Embora eu já esteja com 8 anos fotografando na linguagem digital, mas é sempre bom a gente sentar e reaprender. Eu acho que a gente sempre tem o que aprender. Então, a minha história com fotografia é essa. São 35 anos de trajetória e, conforme eu estava falando para os amigos hoje mais cedo, é o meu diploma da minha vida, é a fotografia. Tenho o maior amor, o maior carinho pelo que faço. Daqui a pouco vocês vão bater palma para todos eles, viu? Vamos lá, Francisco. Eu sou chato, eu não tenho nenhuma história bonita para contar. Minha história não é bonita. Eu queria poder copiar a história do Pinheiro, mas eu não posso.
Esse negócio de Copiar, vocação... tanto Não, xerocar mas foi de como copiar propósito, também, né? foi de propósito. Eu vou dizer o seguinte, eu não tenho esse negócio de vocação, né, talvez haja, eu não sei. Acho bacana essas pessoas que você vê desde pequeno, não, ele quer ser médico. Mas é médico, certeza. Ó, tá ali, ó, cuidando do band-aid do priminho, médico. Nunca tive isso, nunca tive isso. Na verdade, quando eu era pequeno, meus pais oscilaram entre que eu ia ser um monte de coisa. Minha mãe queria que eu fosse engenheiro de família. E eu estudei música há muitos anos. Aliás, eu até hoje ouço piada por causa disso, porque eu toquei até trio elétrico, eu toquei aqui em Salvador bastante. Eu sei. É difícil acreditar, eu também acho difícil. Tocador de axé. Toquei. Toquei tudo, mas eu não tenho um preconceito, não. Enfim, é música. Música é uma profissão como... Meu pai é músico, música é uma profissão como qualquer outra. Você tem coisas chatas, coisas legais, tem que acordar cedo, tem que estudar muito, são muitas horas sozinho. Eu passei 20 anos fazendo isso, assim. Eu comecei com 4 anos de idade e parei com 20 e tantos. Então, sim. Então, muita gente achava que eu ia ser músico. Eu estudei engenharia também, estudei economia. E eu vou te dizer, depois de um determinado momento, que eu não sei dizer quando foi, acho que a minha última coisa assim de carreira que eu pensei, eu quero ser isso, foi quando eu queria ser diplomata, mas eu devia ter lá 15 anos. Eu queria ser arqueólogo antes, porque eu vi Indiana Jones. E por aí vai, sei lá. Astronauta, porque vi Guerra nas Estrelas, sei lá eu. O que eu posso dizer é o seguinte, se eu tivesse que dizer que eu tenho uma vocação, eu adoro trabalhar. Eu sempre gostei. Eu sou chato. Assim, é minha fama. Eu gosto de trabalhar. Eu não sofro nem um pouco de trabalhar. Não é um... Claro, tem dias ruins, tem dias horrorosos. Tem dias que você sai do trabalho querendo bater no chefe. Desculpa, chefe, se você estiver vendo. Tem dias que você sai do trabalho frustrado, porque não aconteceu o que você gostaria, não realizou o que você gostaria. Mas eu gosto de trabalhar. Eu poderia trabalhando, talvez eu tivesse uma história parecida com a deles, e eu acho que eu gostaria também. Talvez eu seja um generalista. Agora, eu posso dizer uma coisa, eu sempre brinquei com isso. Até acho que eu comentei com alguém aqui antes de começar, que eu tenho 3 encarnações. A primeira foi músico, a segunda é essa, enfim, na vida de executivos de grandes empresas, etc. E eu tenho muita inveja dele, Marcelo. Eu disse para ele, estava brincando com ele aqui, que eu tenho vontade de ensinar. Eu dou aula voluntariamente e de alguma forma isso me chama a atenção. Eu gosto. E eu tenho um profundo respeito pelos empreendedores. Eu puxo o saco de todo mundo, resumindo. Mas é verdade. Não estou puxando saco de graça, não é verdade. Mas eu não me lembro de nenhum dia de dizer, descobri minha vocação, é isso. Não, foi decisões racionais. Eu fazia na faculdade porque eu não tinha muita afinidade. Se é que eu vou estudar? Pensei, isso parece que eu vou gostar de economia, gostei. Um economista, onde é que economista tem mais espaço? É banco. E foi mais ou menos assim. Foi sempre muito racional. Não tive muita... E gostei de todos. Gostei de ser músico, gostei de tudo. Foi tudo um prazer. Fica aí a dica, né, gente? Cada um buscou, ao longo dos anos, se preparar, ver qual era realmente a sua vocação, né, Francisco? Você agora acha que é isso, mas, quem sabe, daqui a 10 anos vai ser professor. Né? Isso que é bacana, gente, a questão da diversão no trabalho. Porque, realmente, eu vejo muito isso no Face. Falar em Face, não estou vendo o pessoal curtindo o fanpage da Carreiras e Oportunidades? Cadê o Carlos? Carlos, que ontem me ligou, 9 horas da noite já, querendo saber. Olá, Carlos. Partilhou, curtiu, e o negócio é esse, gente, é curtir para vocês estarem sabendo as novidades. Né? O próximo estágio que vocês vão participar, né? A gente vai estar aí junto com a BRH, fazendo umas parcerias bacanas, para vocês estarem por dentro. Gente, desculpa, mas a gente tem que agradecer. A presença de Adriana e Márcio, donos da Flebo, Angiologia e Estética, que cuidam de mim, tá? E professor Edson, que vai estar sorteando aqui um livro hoje, professor também de contabilidade, outro aí que gosta de cálculo. E, assim, fica essa questão porque as pessoas reclamam, né, que... Aí eu vejo muito isso no Face, né? Segunda-feira, que terror. Aí, quando chega na sexta, é gatinho com a cervejinha, é o povo pulando de alegria porque chegou sexta-feira. Mas pense bem, se não fosse o trabalho semanal, como é que a gente ia sustentar o final de semana? As nossas viagens, as nossas roupinhas, né? O nosso estudo, como essa pessoa mesmo é nômade estudantil. Já fez um intercâmbio em um monte de lugar, e ele pegava o dinheiro dele e empregava nisso aí, na adolescência dele. Depois da adolescência também, né? Que ele já chegou numa certa idade. Né? A gente tem que falar a realidade, né, gente? A idade chega para todo mundo. E eu quero morrer velha, né? Não quero morrer nova, não. Então, assim, nessa pesquisa que eu falei hoje aqui, gente, que é importante, que eu vi que tinha muitas dúvidas nos painéis passados, temos dados que mostram a interação entre universidades e empresas,
que servem para o desenvolvimento de profissionais no Brasil. Eu acho interessante que existem, mas existem poucos no mercado baiano. Eu acho que tem 3, 4, que eu vejo realmente trabalhando muito essa questão de parceria com as empresas. Aí, na pesquisa, fala que 40% das empresas não têm entrosamento com nenhuma universidade e, por isso, têm dificuldade em encontrar mão de obra. 25% das empresas dizem que têm entrosamento com universidades e, por isso, não sofrem dificuldade para encontrar profissional. Então, ó, todo mundo que está aí... Hoje tem gente da IBS? Não tem? São Salvador já ia falar, gente. Cadê São Salvador? Cadê? Cadê? Ah, Unifax. Tem colégios também, né, que se inscreveram. Acho bacana também, gente de terceiro ano vem para participar, para ver essa questão, né, gente? Deixa eu ouvir aí as histórias, para ver se dá um plim, o que é que eu quero fazer da minha vida, né? A gente ouve isso também. E 35% não tem iniciativa nenhuma e não tem sucesso, né? Então, existem empresas que têm parceria com universidades, e quando fala, eu preciso de um estagiário tal, de uma pessoa para fazer o programa de trainee, que é aquela questão do QI que vocês tanto falam, né? Mas, na verdade, a pessoa tem se preparado. E quando existe a oportunidade, o tal headhunter, que é o próprio professor de vocês, que isso existe muito, de professores que mandam alunos fazer curso de férias, né? A Universidade Federal, a própria UNEB também, o professor indicou, está indicado. Então, é importante a sua atitude na sala de aula, porque ele não pensa 2 vezes em indicar. E uma vez o professor indicando, não tem desculpa. Não, esse aí vai porque o professor Marcelo mandou. Está entendendo? O professor Francisco, quando disser isso, vai acontecer. Então, eu pergunto para vocês. Na opinião de vocês, o que tem que melhorar no sistema brasileiro para que o número de profissionais qualificados aumentem no país? Essa seria uma alternativa, uma das... Eu quero a opinião de quem tiver aí apto para... Professor Ávila, começa. Bom, não é fácil a relação universidade e iniciativa privada. Realmente, nós temos dificuldades de diálogo. Mas eu concordo com o Pinheiro, e eu acho que uma das grandes vertentes é o estágio. Eu advogo também que o estudante que começa a estagiar cedo, ele descobre caminhos, ele se prepara melhor para o mercado de trabalho e entende as empresas. Volto a dizer, a universidade realmente ela não prepara diretamente o profissional para a empresa A, B ou C. Ela prepara. E como é que nós vamos descobrir essa inter-relação? É através, eu acho que é do estágio mesmo, das oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Eu acho que se criam bons vínculos. A gente descobre muito o potencial do futuro professor, do futuro pesquisador. Para isso, a universidade é muito boa. Mas, para dialogar com o mercado de trabalho, nós trabalhamos muito também com a questão do professor que, por exemplo, eu ensinei, antes de ser pró-reitor, no curso de engenharia da UNEB. E eu percebia que muitos estudantes conseguiam colocação nas empresas através dos professores que trabalhavam, atuavam nas empresas. Então, o professor está ali também captando talentos, etc. Professor Marcelo, eu acho que é por aí mesmo, porque se houvesse um programa mais eficaz entre as universidades e as empresas privadas, com certeza as empresas privadas iam desfrutar muito melhor, muito mais, desses alunos, vamos dizer assim, competentes que se destacam na universidade. Por quê? Porque a universidade só iria encaminhar para a empresa, né, para estágio, aqueles alunos que se destacam, que são alunos que têm um futuro brilhante pela frente. Consequentemente, nós, empresários, pegaríamos, né, o que existe de melhor no mercado. O que há hoje é que você entrevista uma pessoa que faz uma área, como, por exemplo, aconteceu com a gente outro dia. Nós fomos fazer uma entrevista e apareceram 2 candidatos. Um
fazia economia e o outro fazia direito. Aí disse, mas vem cá, você vai passar quanto tempo na empresa? Porque você falta 2 anos e meio para se formar. Mas eu preciso me informar, eu preciso fazer alguma coisa. Esse trabalho que ele vai fazer na minha empresa só vai mesmo ajudar ele a pagar a faculdade. Não vai ajudar profissionalmente para ele, depois que ele se formar, em absolutamente nada. É muito melhor ele fazer um estágio, se ele puder fazer, às vezes não remunerado, mas dentro da área dele, no escritório de advocacia, porque ele está vivendo dia a dia o que ele vai exercer amanhã. Então, eu acho que precisava haver esse intercâmbio assim mais forte entre as empresas e as universidades. Eu assino embaixo do que o Pinheiro falou, assino do que o Marcelo falou, mas eu quero falar de uma coisa que passou batido no que Fátima falou no meio, e que nem é muito tema da pergunta, que é o tal do QI. Não se enganem, QI faz a diferença. Não se enganem. E isso não é necessariamente ruim, porque parece que é uma coisa ruim, né? Só passou porque é o queridinho de não sei quem. Às vezes é ruim. E acho que no serviço público é mais complicado, porque tem uma questão ética de equalizar as coisas. Mas, veja bem, vida real. Eu vou contratar, vamos dizer que amanhã eu estivesse entrevistando 5 ou 6 de vocês. E aí eu conheço o Pinheiro há muitos anos, sei que ele é uma pessoa séria, que conhece, e que tem experiência, e que lhe conhece há muito tempo. Eu vou correr mais risco com o Pinheiro, ou com a pessoa que o Pinheiro me indicou e que eu também, obviamente, gostei. É um critério de desempate válido, não é um problema isso. O que eu quero dizer com isso é que a Fátima falou, faz todo sentido. Se seu professor está indicando, é um baita começo. Porque, no mínimo, significa que se o cara está indicando, no mínimo significa que você é um cara assíduo, que você é um cara disciplinado, que você é um cara que está no lugar certo, porque se você não gosta daquele curso, não está no lugar certo, certamente você não vai ser nem assíduo, nem disciplinado na sua matéria. Então, QI, eu sei que tem uma conotação perigosa, que muita gente não gosta, mas não é necessariamente ruim essa coisa de indicar. É natural que o ser humano e que a gente confie mais em quem é indicado para alguém que eu já conheço. É óbvio. Então, a lição de casa quem conheçam mais gente, mas conheçam assim, se preocupem sempre em ser pessoas corretas e boas e eficientes e produtivas na sua escola, nos seus diversos ambientes, porque certamente isso, inclusive em economia, então, é capital social. Você tem um capital social, as pessoas te conhecem e, portanto, te indicam. É a vida real. Aconteceu com milhares de pessoas famosas, você pode citar aqui, funcionaram porque alguém indicou, eu conheço, esse cara é bom. Desculpa, alguém tem uma mãozinha ali. É para mim? E tem uma questão, eu já vou abrir pergunta assim que ele concluir. Samuel. Essa questão do QI é importante, beleza, mas se a pessoa também não for correta, ela vai sair também. Como o Pinheiro, ele teve um funcionário que ele contratou por indicação e, anos depois, a pessoa foi ingrata. Né? Então, ele não pensou assim, não só no Pinheiro por ter contratado, a gratidão, que eu sempre digo, gente, gratidão é tudo. Uma pessoa ingrata, cuidado lá na frente. Então, ele saiu e não pensou em nenhum momento na pessoa que indicou ele a Pinheiro. Ele simplesmente foi totalmente incorreto. Aprontou para ser demitido. É aquela história que eu falo desde o primeiro e sempre vou falar. Não está satisfeito, peça para sair. Não sabotem, porque lá na frente o negócio vai ser muito pior, gente. Isso é realidade. Não adianta. E para uma pessoa falar mal de outra, ela diz para 100. Para ela falar bem, é quando achar oportunidade. Né? 5 pessoas num role de amigos. Não, é bacana, é profissional. Foi uma oportunidade. Mas a pessoa não está nem perto. Para ela falar mal, não custa. É rápido. Então, por favor, Samuel, diga aí o que você acha. Eu acho que meu amigo Pinheiro, Marcelo e Ávila falou tudo que eu tinha para falar. O que é necessário é o compromisso. Se for lhe dada a oportunidade de você estagiar, de você treinar, ainda que sem remuneração, você tem que respeitar esse ambiente que lhe acolhe. Eu tenho, dentro da minha organização, alguns indicados, pessoas de minha relação profissional, pessoal, e que, em 1 minuto, quando ele senta na minha frente, eu digo, a palavra aqui dentro é compromisso. Se a pessoa tem compromisso, eu acho que já é 99% do caminho andado. E é preciso estar ali
fazendo o que gosta. Por isso, então, eu falo com muita felicidade. São 35 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, não adianta a pessoa estudar direito e estagiar no comércio, em administração. Eu acho que tudo tem valor. Ele deve estagiar no escritório de direito. Se ele estuda publicidade, ele pode até estagiar num estúdio fotográfico, numa produtora de vídeo, numa agência de criação. Entende, gente? Então, é preciso a pessoa ter o foco. Ele está estudando, ele procura estagiar dentro do segmento que ele está fazendo parte. E se ele entra na organização, a palavra mágica é compromisso.